Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio, do oitavo e último episódio de Stranger Things da quinta temporada, galera. Finalmente vou trazer esse vídeo pra vocês, fazendo essa análise do último episódio. Muita gente teorizou que ontem ia ter mais um episódio secreto, acabou não acontecendo, né? Mas vamos fazer uma análise desse episódio. Vou falar da minha nota pra série final, a minha nota também, a nota da crítica, a nota do público. E caso você queira ver a minha crítica mais detalhada, com critérios críticos mesmo da série, vai no Instagram do canal, porque no vídeo não vai dar tempo de eu falar só questão crítica também, a gente vai analisar ponto a ponto. Então se você quiser ver a minha crítica da série, vai no Instagram do canal, que a postagem já está lá, e o Instagram do canal sempre fica na descrição de todo vídeo, então vai lá, galera. Bom, vamos primeiro falar então da minha nota, pra gente depois começar o vídeo, galera. A minha nota final dessa quinta temporada fica com 9 de 10. Exatamente, galera. A nota final do público pra série foi 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto do crítico foi 90% de aprovação. Então agora a gente vai fazer detalhadamente uma análise desse último episódio. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando do grande começo, cara. O episódio já começa nos mostrando parte do plano que todo mundo ia botar em ação, principalmente com a Eleven. Eleven ia entrar no tanque e ia reviver um dos seus maiores traumas desde de criança, que é entrar no tanque junto com seu pai, tanto que ela vê alguns flashbacks. Flashbacks, inclusive, foi um ponto muito trazido nesse último episódio, mas isso ficou muito legal. E o plano deles em ação. Eleven ia levar pra mente do Vecna, na mente do Henry, ela, a Eight e a Max. E todo mundo ia entrar ali na mente do Vecna e eles iam tentar fazer alguma forma de conseguir fazer o João Pé de Feijão e irem para o topo do mundo invertido para chegarem no grande mundo do Vecna. O plano então foi feito em ação e a gente viu isso acontecendo. A gente também tem uma cena muito boa no começo do episódio onde nós vemos o Mike e o Will tendo aquela conversa, onde o Mike pede até desculpa pro Will. E eles continuam sendo não amigos, mas melhores amigos. Essa cena é muito boa e soma muito ao que a gente teve em toda a temporada nesse foco do Will e nesse foco da sua liberdade, no foco dele se abrir de fato. Tanto que nós vemos no final do episódio, quando o Mike tá contando a história do futuro ali de cada um, nós vemos que o Will tá morando ali em Nova York, já tá conhecendo um garoto novo, um interesse amoroso novo, e isso não se fecha somente ao Mike, entende? É uma conversa muito boa dos dois, e essa relação entre os dois trabalhada nessa temporada eu achei muito legal. Eu acredito, né, eu acho mesmo que em outras temporadas teve até um desenvolvimento melhor na amizade dos dois, mas agora o negócio fica mais sério, não é só amizade, principalmente por lado do Will. Então todo o trabalho que eles fazem em volta da amizade dos dois, na minha opinião, foi muito bem trazida. E cara, essa última conversa dos dois juntos assim, foi muito interessante. Vemos então todo mundo conseguindo entrar no mundo do Vecna, até porque ele tava meio que esmagando o mundo invertido, que é um buraco de minhoca, e a intenção era esmagar o próprio mundo real. Só que a Eleven consegue parar aquilo ali, eles conseguem paralisar aquele esmagamento do mundo do Vecna, e todo mundo consegue entrar no mundo do Vecna. Todo mundo fica surpreso, até porque eles estão literalmente em uma outra dimensão, uma dimensão completamente nova. Enquanto isso, a Eight, a Max e a Eleven estão lutando contra ele. E aquela cena foi muito boa, galera. Vecna contra a Eleven lá dentro da mente do Vecna, naquela casa dele. Galera, que cena absurda. Muito boa, muito bem feita. E cara, a gente consegue perceber que a Eleven é muito forte. E a Eight também. O plano das duas é muito bom. A Eight consegue tirar, né, com seus poderes, ela consegue deixar as pessoas translúcidas, invisíveis. E o próprio Vecna cai no poder da Eight. E ele não é tão poderoso quanto a gente imaginava. Ou ele foi nerfado nesse último episódio. Mas a Eleven e a Eight juntas realmente têm um poder muito maior do que o do Henry, e por isso elas conseguiram levar vantagem naquela cena ali, fazendo com que as crianças conseguissem fugir. Enquanto isso, o Vecna também sumiu, e ele foi pro mundo real. Ele mexe com a mente do Hopper. Galera, aquela cena também dele mexendo com a mente do Hopper foi incrível, muito boa, né? Ele jogando aquelas ilusões na cabeça do Hopper, e realmente, uma coisa que ele não é mentiroso. Aquela cena que ele coloca na mente do Hopper da conversa da Eight com a da Eleven era totalmente real, e a gente viu aquilo ali. Porém,
Porém, tudo mais que ele coloca é falso. Quando ele dá um tiro no tanque e aparece como se ele tivesse baleado e matado a Eleven, era tudo ilusão. Mas o Vecna faz o plano dele dar certo, até porque ele precisava que a Eleven saísse do tanque para ele continuar o seu plano lá na mental para pegar as crianças. E é o que acontece. O Hopper fica preocupado e tira a Eleven do tanque. No final era tudo uma ilusão, mas ele cai na ilusão. E essa cena dos dois foi muito boa. A gente nunca tinha esse contato, né? Foi a primeira vez o contato do Hopper com o Vecna diretamente. Muito interessante isso aqui. Fora a conversa que o Hopper também teve com a Eleven na mesma cena, aonde, né, a Eleven fala ali que ela vai fazer de tudo, que precisa fazer de tudo, mas o Hopper só não quer perder mais uma filha. Ele não tá sendo egoísta, ele não tá fazendo nada daquilo ali porque ele quer se sacrificar e não quer que a Eleven se sacrifique. Não, ele tá fazendo aquilo ali justamente porque ele não quer mais perder uma filha. E toda a conversa que o próprio Vecna, o Henry, teve na cabeça do Hopper é suficiente pra ele conseguir ter aquela conversa com a Eleven e conseguir até mudar um pouco o plano ali. Até porque ele agora acredita que a Eleven não vai mais se sacrificar e não vai mais ir embora igual ela tava planejando com a 8. A gente também vê as crianças e o próprio Henry. O Henry vai atrás delas e as crianças conseguem se prender dentro da caverna. Uma cena muito boa também. A gente vê até o Henry tentando quebrar o seu medo. E essa temporada também fala muito sobre essa questão dos medos. Tanto do Henry quebrando seus medos, quanto também das outras pessoas quebrando seus medos também. As crianças então entram na caverna e acham que estão a salvas. Porém o Henry vai quebrando todo o seu medo e vai conseguindo entrar também na caverna. O que deixa todo mundo muito preocupado. Até porque era o único lugar que ele não conseguia entrar dentro da sua mente. A gente então vê o Hopper e a Eleven sendo perseguidas e a 8, né, sendo perseguidas pelo exército dentro do mundo invertido, o que acaba sendo uma pedra no caminho muito grande. O Hopper consegue salvar a Eleven naquela cena, mas a 8 não consegue. Quando ele vai salvar, eles acabam sendo capturados de novo. E o plano foi genial, cara, genial. Não tinha muito o que fazer. O Murray até consegue ajudar, explodindo aquele helicóptero, tirando a kryptonita das meninas, mas a 8 acaba sendo baleada da mesma forma. Mesmo ela tendo superpoderes, não tinha muito o que fazer. A gente vê então a 8 morrendo. E galera, na minha opinião, isso não foi uma parte muito boa. Por quê? A gente sabe que a 8 só tava nessa série pra finalizar a história dela, porque um grande erro dos irmãos Duffer, cara, dos Duffer Brothers, foi justamente na segunda temporada terem colocado a 8 e outros personagens ali com poderes, até porque ela nunca mais apareceu na série, ela nem tinha por que aparecer na série, sabe, ou eram duas opções, ou não trazer ela pra essa temporada e fingir que nada aconteceu, ou, né, nunca colocasse ela na série, porque a gente sabia desde o começo que ela voltou pra essa temporada que ela iria morrer. A única participação dela na série é essa, e a gente sabia que essa seria a sua única participação. Não tinha mais outra questão pra 8 dentro da série, dentro desse episódio, a não ser a sua morte. A gente sabia que isso iria acontecer. Foi um furo de roteiro muito grande desde a segunda temporada. A gente já sabia que a única resolução pra 8 seria ela morrendo nessa temporada, e é o que acontece aqui. Mas antes dela morrer, a gente também vê tudo que ela faz ali pra deixar a Eleven viva até o último segundo. Ela morre no último segundo de série. Na última cena da Eleven fugindo ali, fingindo que foi levada pela destruição do mundo invertido, a 8 está trabalhando até o último segundo. Quando ela percebe que a Eleven conseguiu enganar todo mundo e conseguiu sair ilesa, aí sim ela morre, né? Eu vou falar mais dessa nova vida da Eleven daqui pra frente. A gente então descobre a teoria que eu tinha feito pra vocês no último vídeo do análise do volume 2. O Devorador de Mentes era o grande vilão disso tudo. A gente já sabia disso aqui, cara. A gente já sabia que Devorador de Mentes era o grande vilão. A gente sabia que o Henry nunca foi de fato o grande vilão de alguma coisa. A gente sabia que o Vecna não era nem o grande pilar ali em cima. Ele foi controlado desde a sua infância pelo Devorador de Mentes. Eu senti falta de explicarem o que era aquela pedra que aquele cientista estava segurando na caverna, porque a gente só vê o Henry abrindo a maleta e ele tendo contato com aquela pedra e tendo contato com o Devorador de Mentes. Com certeza, é uma pedra dimensional, uma pedra de outro mundo, do mundo que a gente viu do Devorador de Mentes. Mas o que é o Devorador de Mentes de fato? Até hoje a gente não tem uma explicação pra isso. Porque ele foi diretamente na cabeça do Henry. Também não temos uma explicação pra isso. E o principal, o que é aquela pedra? Da onde aquele cientista conseguiu aquela pedra? Sabe, não é explicado isso e eu acho que isso fez uma falta pra caramba, principalmente nesse episódio.
a gente já imaginava que o Henry só estava sendo usado pelo Devorador de Mentes. A gente já teorizava isso, cara. Tinha gente teorizando isso desde a temporada 4, entende? Então, não é uma novidade absurda. Tanto que eu teorizei isso aqui no canal também. Mas, agora só era confirmação. Mas, de fato, a gente não tem nem a confirmação da onde veio aquela pedra, como que descobriram esse mundo do Devorador de Mentes e o que é, de fato, essa névoa do Devorador de Mentes. A gente vê ele se materializando naquele grande monstro lá, naquele mundo. Mas a gente, de fato, não sabia como que ele entrou na mente ali do Harry. A gente vê que foi pela pedra. Mas que pedra é essa? Da onde veio isso? Como aquele cientista tinha acesso a isso? A gente não tem essa informação, mas a gente já sabia que o Harry estava sendo movido pelo Devorador de Mentes. A gente então vê a grande luta. O Harry então faz o Devorador de Mentes acordar. Vemos o Devorador de Mentes pela primeira vez em forma física, como aquele monstro mesmo de carne. E a gente vê aquela luta absurda do Devorador de Mentes contra a Eleven. Eleven vai pra cima deles por causa da mente colmeia. Se ela matar o Vecna, o Devorador de Mentes também morre, por causa da mente colmeia. É até interessante, porque o Will também faz parte dessa mente colmeia, mas ele acabou sobrevivendo. Eu acho também que faltou um pouco de explicação nisso tudo, porque ele faz parte dessa mente colmeia. Mas beleza, a gente deixa passar isso aqui. Então a Eleven vai pra cima do Devorador de Mentes, abre aquele buraco no seu peito e vemos aquela luta incrível no próprio Vecna contra a Eleven. Que cena incrível, cara, muito boa aquela luta ali dos dois. A gente vê naquela luta até que o próprio Vecna, quando vai atacar a Eleven, ele consegue ser parado pelo próprio Will, porque pelo que eu falei, eles têm também uma mente colmeia. Então o Will também estava diretamente ligado ao Devorador de Mentes, diretamente ligado ao Vecna, e é o que a gente vê aqui. O Will consegue paralisar o Harry, consegue deixar o seu corpo paralisado. Ele quebra o seu braço e vemos o fim do Harry de fato. A Eleven joga ele na estaca e perfura ele ao seu corpo. Enquanto isso, todo mundo lá de fora tá atacando ali o Devorador de Mentes. Mas isso vai funcionar? É outro ponto interessante, galera. Por quê? Na teoria, um Demogorgon comum não é atacado por fogo e nem por balas. A gente já viu isso várias vezes na série. Um Demogorgon comum, ele não pode ser atacado por balas e nem por fogo. Então, como diabos um Devorador de Mentes, o grande vilão da série inteira de Stranger Things, que estava comandando o Vecna, como diabos esse ser, em matéria física, conseguiu ser derrotado por todo mundo com balas da arma da Nancy e com o fogo que todo mundo jogou nele? Se um Demogorgon, que é o ser mais simples daquele mundo do Devorador de Mentes, não pode ser atacado por fogo e por bala, por que o Devorador de Mentes consegue? Cara, é mais um furo de roteiro muito grande. Por mais que eu tenha gostado muito dessa temporada, é a temporada com mais furos de roteiro de todas. E isso é um ponto muito negativo, né? Eu dei alguns exemplos aqui pra vocês, né? Tem outros exemplos, como os Demobats, né? Aqueles morcegos só serviram pra aparecer pra matar o Ed na 4ª temporada. Nunca mais apareceram. Tem muitos furos de roteiro, né? Aqueles buracos em Hawkins que estava se abrindo no final da 4ª temporada. Foi, cagado. Eles só fecharam no início da 5ª temporada. Deram maior hype pra aquilo e não foi nada demais, entende? Então, essa temporada tem muito furo de roteiro. E eu acho que, tipo assim, Devorador de Mentes tava muito fraco. Porra, eles conseguiram matar ele com tiro e fogo, tá ligado? Mas beleza. Tem a teoria de que eles ainda não morreram. Muita gente acredita que o Vecna e o Devorador de Mentes ainda estão vivos. Eu acho que isso é muita loucura a gente pensar nisso, sabe? Muita loucura mesmo. Até porque eu acho que a Netflix não vai fazer um episódio disso e vai ficar tudo na teoria. Eu posso até fazer um vídeo aqui no canal. Eu acho legal fazer isso. Eu acho que eu até vou fazer um vídeo teorizando que esse último episódio foi, o final pelo menos, foi tudo ilusão do Vecna. E eu acho maneiro fazer uma teoria disso, mas a gente nunca vai ter essa resposta. Isso é um fato. Não vai ter episódio extra, não vai ter 6ª temporada. É o fim, galera. Se realmente for tudo ilusão do Vecna, vai ser, e isso nunca vai ser confirmado, vai ser só uma teoria. Mas a gente pode fazer uma teoria disso, e eu acho que eu vou fazer inclusive um vídeo disso. Mas a minha convicção é que acabou, galera. Devorador de Mentes foi vencido. Nem que seja de uma forma meio ruim ali no final, foi vencido. Assim como o Vecna foi vencido pela Eleven e o Will, que estavam completamente poderosos. Mais poderosos que o Vecna. Isso é um fato. Por isso conseguiram vencer ele naquela cena absurda de boa, galera. Então todo mundo vai embora. Mas não é tão fácil assim. Porque o fim do Vecna acaba de vez. O Vecna é cortado a sua cabeça pela Joyce. E todo mundo tem um pouco de flashback de tudo de ruim que o Vecna já fez pra cada pessoa.
Essa cena foi muito boa. A gente vê um pouco de flashback de todo mundo. Essa cena foi muito boa, até que a Joyce arranca a cabeça do Vecna e é o fim, na minha opinião, de tudo mesmo. Então todo mundo vai embora e tá todo mundo feliz. Porém, o exército ainda tá no pé ali, ó, no calcanhar de todo mundo. Porque o exército ainda quer a Eleven pra continuar os experimentos ali com poderes. A única forma é a Eleven ir embora, como ela mesma fala. A gente então vê ela se despedindo do Mike naquela cena absurda de boa, cara. Muito boa. A gente vê esse sentimento do Mike. Os dois sempre ficaram juntos desde a primeira temporada. Aquele adeus que a Eleven dá pra ele. E a Eleven sabia que o Mike ia pegar tudo na hora. Tanto que todas as falas que ela fala pro Mike são pensadas. Ela sabia que o Mike iria ligar os pontos, iria perceber tudo ao seu redor e iria entender que a Eleven não morreu de fato. Que a Eleven agora só vai viver uma vida muito distante pro exército não ir atrás dela de novo. O Mike soube disso. E a Eleven sabia que cada palavra que ela falasse naquela conversa mental com o Mike iria resultar em alguma coisa que o Mike iria conseguir entender tudo isso. E é o que a gente vê no final do episódio, que eu vou comentar já já também. Então vemos o fim definitivo do mundo invertido, que nunca foi um mundo de verdade, era só um buraco de minhoca. Era uma ponte que ligava ao mundo do Devorador de Mentes com o mundo real. A gente vê toda aquela destruição, até porque tudo se destrói naquele nimbo, naquele núcleo do mundo invertido que faz tudo se explodir e tudo é levado, inclusive a ilusão da Eleven. Eleven não morreu de fato. Eleven está viva e a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, galera. A gente então vê 18 meses depois, nova Hawkins. A própria Rock Robin falando pra gente sobre como Hawkins agora mudou de fato. Tudo tá lindo, a gente não tem mais crianças desaparecendo, tá tudo com um clima muito bom. As pessoas estão felizes. A gente vê o bom futuro de todo mundo. Aquela cena muito boa, aonde nós vemos no terraço ali, né? Aquela cena incrível do Steve, da Robin, do Jonathan e da Nancy, eles conversando sobre o futuro de cada um. De fato, Nancy e Jonathan não vão ficar juntos, pelo menos por enquanto. Cada um vai inclusive para um canto, por isso que eles marcam de se encontrar na casa do tio da Robin, pra todo mundo se encontrar num final ali de verdade, pra todo mundo conseguir se encontrar. A gente consegue perceber que todo mundo agora vai ter um grande final feliz. Vemos o Lucas e a Max se abraçando, dando um beijo e vendo que realmente os dois agora estão juntos de fato. Vemos também a grande formatura. Finalmente, né, pô, desde 2016 que eles estão na escola, agora, 10 anos depois que eles vão se formar ali, vemos a grande formatura deles, uma parte muito boa disso tudo. Aquela conversa final do jogo de D&D também a gente consegue perceber o futuro de cada um, essa bela vida que cada um vai levar, né, a gente consegue perceber que Mike vai ser um escritor, coisa que ele sempre gostou de fazer. Lucas e Max vão viver a vida deles juntos e nada vai poder separar eles. É o caso também do Dustin, que agora também tá uma vida muito sucedida, mas não perde tempo para suas aventuras, assim como o próprio Will, que agora tá vivendo uma vida nova, longe dos campos, o sábio, Will o sábio, conseguindo ter novos ares, como a gente vê ele se encontrando com outras pessoas, tendo novos interesses amorosos, a bela vida de cada um. Eu acho que todo mundo tava esperando um final mais trágico e por isso muita gente se decepcionou, mas não, é um final bom, é um final bonito, com todo mundo se dando bem, e é um final onde a gente vê também como o Mike ainda sente muito a falta da própria Eleven, tanto que ele tem aquela conversa antes da formatura com o Hopper na praça, uma conversa muito interessante, mostrando que o Hopper teve uma segunda chance, trágica, mas teve. Talvez o Hopper, pelo que a gente viu, né, ele ainda não sabe, e eu acho que o Mike não vai contar essa teoria de que a Eleven tá viva para o próprio Hopper, porque senão vai ser um peso. O Hopper vai querer ir atrás, o Hopper vai querer buscar, o Mike sabe que ela tá viva. Todo mundo do grupo sabe que ela tá viva, mas o Hopper não precisa saber disso. Mas a conversa que eles têm é muito boa, porque o Hopper dá a dica pra ele, vai seguir a sua vida. Eu fiquei preso a esse trauma com a minha primeira filha e deu tudo errado. Ele agora fica um pouco livre após a Eleven ir embora, ele tá mais tranquilo. Tanto que ele vai se casar com a própria Joyce. A vida dele agora tá muito melhor. E a do Mike também, principalmente depois que eles estão jogando D&D, e é o grande momento onde ele revela tudo aquilo ali pra gente. E é uma cena muito boa. A gente vê como que a série termina do jeito que ela começa. A série começa na primeira temporada literalmente com os garotos ali jogando D&D, o jogo que eles amam. E a série termina com o quê? D&D. Todo mundo jogando D&D, até a Max entrando na brincadeira, todo mundo jogando, a última história final.
aonde o próprio Mike fala ali que o Stradmus, o grande vilão, ele venceu tudo. Ah, como assim, cara? Tanto que a própria Max fala, o final tem que ser assim, o vilão vencendo. Mais um ponto pros doidinhos de cabeça achar que o Vecna venceu e aquilo ali é uma ilusão, tá? Mas já falei, vou fazer o vídeo teorizando isso. Mas não, é mais uma prova, inclusive, de que eles tinham uma carta na manga e a maga vence no final. A maga, que no caso a bruxa, que no caso era a própria Eleven. Ele contando essa história do Day-Day e finalizando de forma muito boa. Tanto que a gente também tem uma grande homenagem ao próprio Ed, durante a formatura, quando o Dustin fala todo aquele alvoroço, que ele é o orador da turma, e ele agora bota a Hellfire pra viver de volta. A nova camisa que, ó, um monte de gente vai comprar aí também na internet, né? Hellfire vive. Vemos o Dustin encarnando o Ed naquela oração da turma ali. Ele falando como se ele fosse o Ed de fato, cagando pra todo mundo, pra tudo, e todo mundo batendo palma e gostando. Dustin agora tá mais tranquilo também com esse luto do Ed, porque ele incorporou o Ed de fato. Mas vamos terminar falando da Eleven. Eleven está viva e o plano dela foi genial. Ela, como eu falei, desde o momento em que ela conversa mentalmente com o Mike, ela sabia que o Mike iria pegar as referências, e é o que o Mike consegue fazer. Ele pega as referências e ele fala pra todo mundo: eu prefiro acreditar que a minha teoria está certa e de que ela tá vivendo num campo feliz, sozinha. É o que ela ia querer pra gente e é o que ela quer pra ela. Eleven agora está viva de novo, ela não morreu. Toda aquela ilusão da Eight, que viveu até o último segundo pra conseguir colocar aquela ilusão em jogo. Cara, essa cena realmente foi muito boa da Eight, sabe? Deu um final até melhor pra ela. A gente sabia que teria um final de morte pra ela, não tinha outra alternativa. Foi um furo muito grande a personagem, mas até o último segundo ela consegue colocar aquela ilusão em jogo e vemos que a Eleven tá viva de verdade. Agora ela vai viver uma nova vida. A gente não vai ter uma continuação pra ver se ela realmente vai ter uma vida ainda com o Mike ou algo do tipo. A gente torce pra que isso aconteça, principalmente porque os dois se amam, e é o que a gente queria ver pros dois. Mas, cara, eu gostei muito desse final e eu acho que a série terminou muito bem. A gente sabia que não ia ter, cara, muitas mortes. A gente pelo menos achou que ia ter algumas. E eu acho que isso poderia até ter acontecido. Poderia. Mas, cara, não poderia ter terminado tão bem como terminou. Um final feliz pra todo mundo. Sabe, eu falei alguns furos que eu achei aqui, como o Devorador de Mentes muito fraco, sendo derrotado de forma que nem um Demogorgon o Vecna também mais fraco no final ali. Mas, galera, a série precisava terminar assim. A série precisava terminar com eles. Ou vocês queriam que Demogorgon, que Devorador de Mentes e Vecna vencessem, sabe? Era óbvio que eles iriam ser derrotados, iriam morrer de alguma forma. Assim como a série termina de uma forma muito bonita. Todo mundo tá conseguindo viver o seu sonho. Todo mundo tá conseguindo ter uma vida boa. E é essa mensagem que a série traz pra gente. Da mesma forma que o Vecna, o Henry, perdeu todo o seu medo entrando na caverna e conseguindo enfrentar a sua pior memória, que foi quando ele teve o primeiro contato com o Devorador de Mentes, todo mundo também perdeu o medo do Vecna. O Will não tem mais medo dele, ninguém tem mais medo de nada. E depois que todo mundo perdeu o medo, tudo ficou melhor. O Vecna também acabou tendo mais paz, porque morrendo, ele finalmente tirou o Devorador de Mentes da sua cabeça e conseguiu ter um descanso agora eterno, assim como todo mundo vai poder viver os seus sonhos felizes da vida. Eu acho que a série terminou de uma forma muito bonita, com uma mensagem muito linda, e eu acho que merecido. Um final honroso pra essa série incrível que a gente teve. Comenta o que vocês acharam desse final, desse último episódio, se você acha que também teve muito furo de roteiro, o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.